Allora, vediamo qua. Abbiamo bisogno di prendere il microfono. Vai, facciamo con microfono, vedi? Allora, va meglio con il microfono o senza microfono? Con microfono. Va bene, caro. Adesso va, adesso non va. Sì, è cominciato, ma qua. Allora, io voglio darvi dei benvenuti, è un piacere avervi qua, voi che siete a casa, ma che dopo guarderete questo, ma no, è che c'è un po' di traccia qua. Non basta mettere Ma più proprio vicino, Ah, più vicino, meglio così. perché è troppo alto. Ok, e niente, la nostra... Eu acho que é o mesmo que está com chiado, não é? Ok. C'è Rogerio che viene, grazie mille. È il nostro tecnico informatico e tutto qua. Grazie mille, Rogerio. Vede che io sempre... Però non ci credo. Ok. E allora, molto meglio, perché mi dava fastidio. Bene. E, niente, questa sarà una chiacchiera. Non parleremo tantissimo, sicuramente. Piace parlare, giusto? Però voi potete intervenire, alzate le mani, fate le vostre domande, va bene? Perché è una chiacchiera. E allora io vorrei già capire chi di voi mi capite. Voi mi capite bene? Sì? Ok. Se non mi capite, basta guardare e vedere che ci sono i sottotitoli. State leggendo qua i sottotitoli. Bravi. Ok. E parlate italiano? Sì? Ottimo. Sì? Sì? No. Vediamo, eh. Quando volete intervenire, quando volete fare qualche domanda o parlare anche della vostra esperienza di viaggi, dovete fare in italiano. Ma se non siete ancora sicuri, potete fare anche in portoghese. Non è che non rispondiamo alle domande perché non sono fatte in italiano, giusto Anderson? Proprio così. Bene, allora iniziamo. Abbiamo fatto pure una guida, un elenco di domande per non, diciamo, andare oltre. Bene, allora, io di solito faccio la chiacchiera da sola, prendo un argomento e parlo. Poi ho conosciuto Anderson, che è un expertise, ha la expertise di viaggi. E allora facciamo una chiacchiera, diciamo, è come se io lo intervistassi, d'accordo? Bene? E sei, Anzi dove di vivi? tutto vi ringrazio per l'invito, è un grande piacere essere qui con voi. Mi permetto di presentarmi, mi chiamo Anderson, un cognome non italiano purtroppo, Rodriguez, perché la nonna è Bonazza e perciò non ho preso il piacere di avere il cognome italiano. Allora, io sono nato a Cambè e sono andato a vivere in Italia ancora molto giovane, con 13-14 anni, mi sono spostato, ho avuto il piacere di studiare, fare degli intercambi tanto in Germania, Svizzera, Londra, poi l'Italia e così insomma mi è venuta la passione per il mercato del turismo, per la cultura, per la musica, per l'arte e così. Adesso con la nostra chiacchierata, piano pianino mi conoscerete di più. Ah, vivi in Italia o in Brasile? Allora, sono rientrato dall'Italia nel 2009 e attualmente vivo a Cambè. Ok. E la mia prima domanda è, cosa significa per te viaggiare? Per me viaggiare significa vivere il migliore che la vita ci può offrire, perché siamo non tutti fortunati di poter
girare il mondo, conoscere le persone, conoscere i posti dove abbiamo studiato nella storia, di essere proprio fisicamente, di toccare, di sentire il profumo, di girare il mondo. Tante persone non hanno purtroppo questa opportunità. Perciò direi proprio così, che è una grande gioia avere questa possibilità. E da dove è nata la tua passione per il turismo? Allora, dopo aver fatto diversi intercambi culturali, ho iniziato a lavorare in un albergo a Padova. Da lì ho cominciato a capire un po' il mercato del turismo. Subito sono andato a lavorare a Venezia, facevo l'università. Per ultimo, sono andato a lavorare in una crociera per 2 anni come capo dell'ufficio escursione, perciò dovevo organizzare escursione per 5.000 persone ogni giorno e abbiamo girato tutta l'Europa, Sudafrica, Asia. eh, e oggi, ad esempio, col mio lavoro, organizzare un pacchetto, organizzare un viaggio per un gruppo da 20-30 persone è molto semplice, diciamo così. Tu mi hai detto che organizzavi escursioni per 5.000 persone che erano nella crociera. Io non potrei mai fare questo lavoro perché sento un mal di mare anche con ave da crociera. Veramente sulle crociere fluviali. Oh, ho provato diverse volte, però sono sempre stata male. Allora, Tutte le Venezia, tipologie di imbarcazioni ho provato, anche col traghetto anche quel che va traghetto. a Capri. Sì, Devo prendere l'aliscafo. E dico, ma così, non so. ma a Capri, veramente, da Napoli fino a Capri il mare è molto mosso. Vabbè, vede, c'è un motivo, perché io sto sempre male quando prendo. Devi prendere il vino prima, forse può aiutare. Ok, va bene. E io vorrei chiedere a voi, sapete che c'è una differenza tra un turista e un viaggiatore? Voi sapete che esiste la differenza? Mai sentito? Mai pensato? Non avete mai pensato a questo? Che differenza c'è? Ora ci spiego. Allora, è un discorso un po' ampio, cerco di essere più asciutto. Il turista è solito, è un profilo che parte, è riconosciuto dalle altre persone dal luogo dove si trova perché ha il vestito diverso, ha la macchina fotografica, ha interessi diversi, cioè il turista, insomma, è visto in mezzo alle persone locali come un turista. Invece il viaggiatore, parlo così di modo più semplice, il viaggiatore cerca sempre di essere immerso in mezzo alla cultura locale, cerca di mangiare come mangiano le persone, di vivere come vivono le persone, cercano di andare nei posti più lontani o non tanto diffusi, diciamo così. Secondo me questo sarebbe un modo più semplice di eh, paragonare turista dal viaggiatore. Sto pensando che io sono più verso il viaggiatore, perché io provo proprio a immergermi. Io provo sempre a andare in un posto dove io ho qualche conoscente che mi può consigliare andare a vedere, non soltanto i punti dove andare a mangiare. L'ultimo viaggio che abbiamo fatto a Belo Horizonte, Minas, io ho contattato una mia amica che è mineira e lei ci ha dato proprio dei bei suggerimenti che se fosse fatto come un turista, forse avrei solo andato in quei posti turistici, punto e basta. E anche i ristoranti non è che sono sempre i migliori, no? Quelli. No, in ogni posto del mondo, quando hai la possibilità di essere con le persone locali, hai la possibilità di mangiare dei cibi in Italia, parliamo d'Italia, perché ogni posto del mondo è un posto diverso. In Italia si mangia veramente bene, si mangi dove una persona locale va al solito mangiare, quello è sicuro. Perciò posti turistici
Voi dovete proprio cambiare strada e cercare di mangiare dove si mangia una persona locale. Quella è un'esperienza unica, perché l'italiano, cioè, produce la propria verdura, ha il proprio vino, cioè io quando ho i miei gruppi, sempre chiedo al mio gruppo, voi quando andate in un ristorante, chiedete sempre qual è il vino della casa. Il vino della casa è il vino proprio offerto dal titolare, dal ristorante, insomma, quello non hai proprio la possibilità di sbagliare, quello è sicuro. Allora, come si può fare per diventare un consiglio per chi vuole diventare un viaggiatore, vuole immergersi proprio nella cultura del paese? Primo posto è aprire il cuore, aprire la mente, perché quando noi andiamo in un altro posto che ha una cultura diversa dalla nostra, noi dobbiamo essere aperti a vivere come vivono loro e non imporre la nostra cultura. Un esempio, mangiamo la pizza. Eh? Non chiedete mai ketchup, maionesi, perché loro si arrabbiano. In Italia In Italia, no? In America, parliamo d'Italia, no? Eh, e quello che stai dicendo è molto interessante perché a volte, anche quando i miei amici italiani vengono qua, no, i miei amici italiani che vengono in Brasile ti dicono che schifo questa pizza. Io, zitto, zitto, perché qua è il nostro modo di mangiare e tu devi accettare perché noi mangiamo così. Nel tuo paese la tua pizza può fare schifo anche per i brasiliani e per altre persone, giusto? Vuol dire, non è che dobbiamo andare lì e proprio dire, oh, ma tutto vecchio. Oh, scusa, dice storia. Come dice vecchio? No, io dico che ho un fratello. Lui sicuramente, spero, non guarderà questo video, perché lui vuole andare solo Uniti, perché a lui non piace, lui dice vecchiaia. Quello che è vecchio, antico, per lui non va bene. Invece lì quanta storia c'è, giusto? appunto, per quello dicevo, quando andiamo, vogliamo avere una mentalità di viaggiatore, cioè andiamo in questo posto prima, con il cuore aperto, con la mente aperta, non cerchiamo di cambiare le loro abitudini, insomma, siamo noi che dobbiamo adattarsi alle loro abitudini. Con questo principio quando si parte dal Brasile per andare verso qualsiasi parte del mondo, pure in Italia, noi che abbiamo la discendenza, abbiamo una cultura molto simile, eh, quando arriviamo lì troviamo anche delle difficoltà se non abbiamo un'istruzione molto chiara di come comportarsi davanti a un italiano. Sempre faccio con i gruppi che ho, sempre parliamo di questa esperienza, di come comportarsi, cosa fare, cosa non fare, e così il viaggio diventa sempre molto piacevole. Siamo molto in linea, perché nei corsi di bravissimi, voi che frequentate, sapete che noi parliamo, insegniamo la lingua a partire dalla cultura, perché la lingua fa parte della cultura. Insegnare soltanto la cultura o la lingua, scusa, non serve a poco, perché poi tu arrivi lì e dici, ma quello lì mi ha trattato male, non, diciamo, non mi sono trovato bene. Bene, ma tu hai usato la lingua insieme alla cultura, perché ogni paese c'è il suo modo di comportarsi, di agire, e quello lì dobbiamo essere capaci di sempre parlando di un viaggiatore, perché diventeremo tutti noi viaggiatori, non più turisti, d'accordo? Questo sarà il nostro scopo. Cosa non può mancare nella valigia di un viaggiatore? Della valigia. Viaggiatore non è turista.
Io sempre parto del principio interno, Mm, come vai, avevo detto, il cuore aperto, la mente aperta. La valigia, insomma, non saprei risponderti. non saprei, non No, sapresti. no, no. Allora, ti dico, poca roba, pochi vestiti. Giusto. Noi mettiamo tante cose nella valigia, poi non usiamo, e il peggio, perché poi vogliamo comprare e non abbiamo spazio per mettere nella valigia. Com'è? Il trasporto da una città all'altra. Poi No, non diventa più pensavo in questo facile. senso la domanda, avevo pensato in un'altra cosa. Sì, Gli sì, oggetti, sì, le cose che... perché alla fine 23 kg, si deve prendere un treno, poi parte nei piccoli paesini, vuoi acquistare il vino, 23 kg, devi lasciare qualcosa, le scarpe. Non so, io volevo sapere un po' la vostra opinione, se possiamo fare proprio la chat, La chiacchiera perché qui. io ero così, io viaggiavo con una valigia con 23 kg e poi volevo portare qualcosa, dovevo lasciare qualcosa. E mano a mano ho cominciato a ridurre, adesso io viaggio con un trolley. Sapete cos'è il trolley, né? Quell'unica valigia che mettiamo lì, sopra lì, dentro dell'aereo, che non uso più. I miei figli sanno, ognuno deve avere il suo trolley. Valigia, e soprattutto perché adesso si paga. Non vogliamo pagare niente, eh? E secondo voi cosa non può mancare dentro un oggetto, una cosa che dobbiamo portare per forza? Io porto le medicine, sempre, per il mal di mare, per il mal di aereo. Cosa portate sempre? Fazzolettini, quelli umili per... Ok, per pulirsi. Ok. Qualcos'altro? Una giacca, sempre, perché sei in aereo, giusto. Anche un cappellino in aereo aiuta tanto, Mhm. perché fa troppo freddo nella testa e così prende il raffreddore un attimo. Io amavo il tempo della pandemia, perché ho viaggiato anche durante la pandemia. Le mascherine, perché non sentivo più freddo in faccia, perché l'aria condizionata è troppo forte, giusto? Ma cos'altro mettete nella valigia? Dai, ragazzi, ditemi. Eh? Spazzolino da denti, occhiali, occhiali da sole, scarpa, ciabatta, caricatore, ok. Libro. Io amo leggere un libro cartaceo, qua poco. Ah no, a me non piace, io preferisco quello proprio cartaceo. Bene, allora ci sono tante cose, giusto? Dimmi. Ok. E posso dire una cosa che dici sia una cosa interessante da fare? Quando io comincio a pensare in un viaggio, ho l'abitudine di cominciare a cercare dei video delle persone che sono già andati lì e perché loro ci danno dei consigli. mm? Cosa fare, cosa non fare o cosa fare più attenzione. Io sempre faccio questa cosa. Secondo te com'è? Io leggo qualcosa a riguardo. Voglio proprio sapere da quelli che hanno già vissuto lì. Molto importante. Quando abbiamo la indicazione dei posti, dei ristoranti, teatro, insomma, è un passo avanti per il viaggio diventare sempre più piacevole. Eh, qualcuno di voi Avete delle domande? fate queste cose, di guardare video, di leggere. Ho selezionato, voglio andare in queste città o voglio visitare questi musei o questi... Voi fate queste cose? No, andate, punto e basta. In generale sì. Ok, torniamo qua. Voglio sapere qual è il tuo stile di viaggio, ti prenoti e programmi tutto prima della partenza o no?
Ah, sì. sempre, sempre. Io sono molto organizzato, mi piace fare i viaggi organizzato, non avere delle sorprese, pure se le sorprese a volte fa parte, è imprevisibile, non c'è come prevedere, insomma. Però al solito organizzo il volo, organizzo l'albergo, se devo fare un viaggio per trovare i familiari, i parenti, gli amici, sempre li Anche, organizzo. anche familiare, così. Io ho il nonno in Italia e un fratello. Bene. E in Brasile pure, i programmi. 6 anni in Brasile, certo, perché i biglietti aerei costano la fine del mondo, no? Dacci una buona La lira notizia, di Dio. dacci una buona notizia, ma questi prezzi erano su ancora, Allora, ti le dico stelle. questo, sono già nel 2025, secondo indagine, i prezzi torneranno al normale. Perciò, da 2025 in poi, secondo informazione che abbiamo, i prezzi diventano come prima della pandemia. Una Ragazzi, buona notizia, no? allora risparmiate per un anno e mezzo e dopo potete viaggiare di più dal 2025, va bene? A volte ci sono anche delle promozioni, insomma, bisogna sempre stare attenti con gli occhi aperti. A me non capitano mai queste promozioni. Io sono sfortunata. Adesso hai il mio WhatsApp, basta mandarmi un messaggio e così. Mamma mia, Giovanna, dai, figlia mia. L'anno scorso non abbiamo viaggiato, quest'anno neanche, perché il biglietto aereo. I biglietti sono tanti costosi, purtroppo, purtroppo. Però il giusto è sempre affidarsi a un'agenzia che conoscete, perché avete visto di recente quante truffe sono state. eh, Come si dice in Brasile, non c'è come tradurre in italiano, però il troppo basso costa troppo. Eh? Ma sai che ho sempre voluto prendere biglietto da questa compagnia che adesso, però io avevo in mente, è possibile che un biglietto normale costa 4.000-5.000 reais. Questo lì mi fa pagare andate e ritorno 1.200, 1.400. Io avevo sempre la pulce sotto l'orecchio. Non ho mai preso, perché ho detto, com'è possibile? C'è qualcosa che non c'entra, che non va. Meno male, grazie a Dio. Altro? Allora, dubitate sempre. No? Bene, allora, io voglio sapere chi è già stato in Italia, chi andrà l'anno prossimo, quest'anno, quando? Anche a Natale. Oh, dai, prendiamo i biglietti. Dai, se noi prendiamo i biglietti insieme, riesci a fare un buon prezzo per noi? Allora, dicembre non è un mese che costa poco, purtroppo costa Inizio, tanto. inizio dicembre. Inizio dicembre sì, però il ritorno. Sto a fine di gennaio. Così trovi i prezzi buoni, così è bassa Inizio stagione. dicembre, fine di gennaio. Esatto, così, Wow, così è è bassa fantastico. stagione. Dai. E torniamo, perché ho chiesto se siete già andati al bel paese in Italia, perché adesso parliamo, io voglio sapere di Anderson, sono le tipologie di viaggi che noi possiamo fare dentro l'Italia, nel bel paese, perché non ci sono solo viaggi culturali, giusto? Italia, ragazzi, vi dico così, signore, signore. Sto dando del tu, mi dispiace se insomma non è rispetto. Allora, l'Italia è un posto fantastico. Abbiamo il mare, abbiamo montagna, abbiamo cultura. Cioè, pensate che il 70% della cultura mondiale si trova in Italia. Insomma, è tanto, 80%. Perciò abbiamo i viaggi di estate, le spiagge sono fantastiche, ci sono dei villaggi meravigliosi,
ci sono delle esperienze gastronomiche, ci sono dei viaggi per imparare a cucinare, ci sono dei viaggi per i ciclisti. Insomma, in Italia trovate di tutto, diverso da altri paesi del mondo. Volevo capire un po' il viaggio relax, diciamo, le terme, Mamma mia, l'Italia è piena di terme. Ancora dai Romani troviamo le terme. i borghi, cosa dici? Mamma mia, in Toscana per me sono i migliori. Voi sapete cosa sono i borghi? Borghi, un borgo, Porti. cos'è un borgo? Conoscete un borgo? Ok, se voi mettete lì sul traduttore, ti salta fuori, com'è? Qualsiasi hotel fazio. Aldeia, no, ti dà come aldeia. Ma cos'è? Perché l'origine dei borghi è molto interessante. I borghi nascevano da come posso dire, una produzione, un'attività molto, Agricola. ecco, o agricola o di pesca, allevamento, vuol dire, ci sono tanti borghi che sono vicini al mare e altri invece sono tra le montagne, nella valle. E sono piccole città che loro chiamano neanche paesi, ma chiamano borghi e hanno sempre delle caratteristiche un po', alcune molto medievali. È così. Secondo me, uno che va in Italia deve conoscere almeno un borgo. Cosa pensi? Un paesino proprio molto, non sono io che piace, è soltanto a me che piacciono i borghi. Eh, Io divento pazzo per i bordi. Ah, ok. Perché io pazzo per i bordi, ma al solito ci sono. Primo passo, capire qual è l'interesse della persona che ha un viaggio in corso. Sì, nel viaggio in corso c'è il borgo, c'è la città, la spiaggia. Primo passo è capire la stagione, qual è la migliore stagione per fare il viaggio, perché troverete dei prezzi bassissimi, ma alla fine piove tutto il mese. O andate al mare, il mare è freddo, o andate nel mare, non potete entrare, così, insomma. Penso che è un'esperienza fatta per bene, è un'esperienza che viene programmata, c'è uno sviluppo, per quello serve la persona giusta per organizzare e dare tutte le informazioni necessarie per un viaggio perfetto. E io posso trovare sempre un borgo dove io vado lì vicino, giusto? Se ci sarà un borgo posso andare a visitare in giornata. No. No. Giornata no, perché si deve, come soggiorno, dice. Sì, Soggiorno, solo si ha una prenotazione per il pranzo. Per ho capito. esempio, devi pranzare o cenare in un borgo, è possibile, però soggiornare sarebbe il top, diciamo così. Vabbè. Avete domande? Voi che siete già stati in Italia, che tipo di viaggio, che tipologia avete fatto? Guarda, portali che a lei. Chiamo Celia e sono studentessa di italiano e la professora Essa, professore italiano Graziano, e studio con il EA e nel anno scorso ho fatto un viaggio degli sogni perché sono andata a conoscere Veneto, che è la regione dove mio nonno è nato. E soprattutto la viaggio eh, è stato divertente perché Anderson ero
guida del viaggio. E como lui conosceva e studiato Itália, e lui ha programmato molto bene la viaggio. Eh, Poi il gruppo, eh, eh, falar em português, sabe, eu gosto muito da língua, nem aí que eu erro, mas eu gostaria de contar a minha experiência, falar assim de um modo bem explicadinho. A viagem foi maravilhosa, por quê? Primeiro que o guia conhecia e planejou muito bem a viagem, porque o grupo era assim um grupo muito bom. Era da minha família, era marido, minha irmã, cunhado, as primas, e também muitos amigos. Tornou a viagem muito boa. Segundo, que o guia planejou muito bem. Primeiro, descemos em Roma, porque tinha gente que não ia ir para a Itália, não conhecer Roma, não dá. Segundo, é que depois de Roma fomos à Toscana, valeu a pena, ficamos pouco, mas eu já conhecia algumas coisas, então para mim foi bom. Depois fomos ao Vêneto. No Vêneto, ele nos levou em Veneza, Pádua, eu conheci a primeira universidade, foi uma experiência maravilhosa. Fomos em Verona, fomos em Sirmione. 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 A Sirmione. Ele falou de experimentar pratos, a comida. Olha, ele nos levou num lugar maravilhoso que eu não esqueço nunca. Nós estávamos indo ao Lago de Garda e paramos numa era pesqueira, Pesqueira de Garda. pesqueira de Garda, 7 piatti, 7. um melhor que o outro, quase morri, tanto comida. E como eu gosto muito da comida italiana, eu experimentei os 7. Bom, conhecemos vários lugares interessantes, e o meu era uma viagem dos sonhos, porque eu queria muito conhecer a cidade que meu nono nasceu, que era Cesalco, uma cidade pequenininha da província de Treviso, mas foi tão bem planejada que o padre nos recebeu na igreja onde o nome foi batizado, e como havia assim um relacionamento muito bom do Anderson com o padre, estava lá também a prefeita. Gente, então nós cantamos, nós rezamos lá dentro daquela igreja, foi assim maravilhoso. E na hora da saída, o padre começou a tocar, ele não, né? Pediu para tocar o sino, tanto sino, tocava aquele sino, aquilo foi uma experiência muito emocionante. Eu tinha prima que chorava, outra rezava, outra ria, enfim, foi uma experiência. Foi tão bom que depois eu trouxe até um jornalzinho, porque o padre fez uma reportagem no boletim da paróquia e mandou via correio, eu vou mostrar daqui a pouco. Enfim, foi assim uma viagem muito boa, porque foi bem planejada, um grupo bem feito, e o guia, olha, ele fez tudo para que fosse realmente a viagem dos sonhos. Obrigado. Eu queria ter falado em italiano, mas ho visto che eri emozionata, cara. Va benissimo. Quando la emozione ti prende, ti prende. E grazie mille. Gente, mas olha aqui, ó, o homem das influências, né? Vocês viram? Prefeita, prefeita, padre, como assim?
Só faltava ele pegar o padre que batizou, né? O avô. Não, aí eu não sou médium, né? É difícil. Olha, gente, Mas eu vamos falo ver. assim, Vamos que passar aí para o pessoal ver? pode passar. Na primeira página, gente. Eu acho que quando agora a gente fala de viagem, vamos falar em português porque facilita mais. Quando a minha percepção de viagem é uma percepção de que eu vou viajar para qualquer lugar do mundo, nós estamos falando agora da Itália, vamos falar da família da Célia. Ela e a irmã me procuraram, querendo fazer uma viagem em família, contar um roteiro, eu organizei um roteiro muito específico. E o principal objetivo foi uma imersão cultural, gastronômica, porque ir para a Itália e não comer bem, para mim não vale a pena. Coloquei eles em mansões de época, ou seja, mansões que foram construídas em 1400, 1500, que são restauradas e conta a história da nobreza veneziana. Então, assim, você entra dentro de um contexto diferente de viagem, você entra dentro da história. E eu vou mostrar depois numa apresentação, mas o contato com o padre eu achei fundamental. E conversei com o padre que estaria o esposo da Célia, que é um político, então a prefeita veio e trocaram os livros, né, que a Marli escreveu sobre a história da família Raminelli, e a prefeita deu o livro da história da cidade. Então houve uma troca, um intercâmbio cultural. E o padre, nesse momento eu me emocionei. Eu estava com a Marli saindo da igreja, o sino começou a tocar de tal forma que a cidade com certeza ficou assustada. Ou pensaram, ou o Papa morreu, né? Porque eles não fazem aquilo. Foi emocionante. Eles ficaram nos esperando, nós dentro do ônibus, para voltar, porque nós havíamos feito um passeio no castelo, almoçamos no castelo, e depois fomos para a cidade de Tessato. Dali voltamos para Dolo, né? E foi muito lindo, foi uma experiência muito linda. Eu acho que é isso que a gente leva da vida. Igual eu falei, né? A gente estava falando italiano, né? Alguns talvez não entenderam com 100%. Mas viajar é isso, é você abrir seu coração e estar disposto a voltar com a sua bagagem, mas não a de mão. Claro que na de mão vai ter um vinho, vai ter um queijo, vai ter um salame, né? Mas na bagagem interior, experiências que vocês vão levar para o resto da vida. Isso é o perfil de um viajante. Eu vou só falar uma coisa para vocês que eu tento ensinar para os meus filhos e tento passar para os meus alunos. Nem sempre eu consigo. Mas tem gente que vive essa vida para acumular coisas, riquezas materiais. Não que eu não goste. E se eu precisar, de repente, baixar um pouco a minha expectativa, né, quero dizer, viver um pouquinho abaixo do meu nível, para eu poder economizar e fazer minha viagem anual, eu vou fazer. O problema é que a gente fica naquela coisa, naquela rotina de só acumular, acumular, e a gente sempre esquece que a nossa alma, o nosso espírito precisa disso, gente. Então, eu falo, se eu não fizer uma viagem muito gostosa, uma vez por ano, no mínimo, horrível. Eu tenho que fazer outras pequenas também, né? Mas eu tenho que fazer. Em julho, eu fui para a Itália e foi uma das piores viagens da minha vida. Não porque eu fui para a Itália, mas porque aconteceram situações muito desagradáveis com a minha pessoa. Eu não queria voltar, mas eu precisei voltar antes. Mas vocês acham que essa experiência vai fazer com que eu não volte lá? Não, eu vou voltar em dezembro, eu vou lá de novo. Então, eu também tenho que entender se essa experiência foi problema meu ou foi problema do local. Não, foi meu, né? Então, eu sempre falo, vamos parar para pensar se acumular tanto bens materiais é importante para a nossa vida, né? E eu tenho uma meta para os meus filhos, eles sabem. Tá? Esses últimos anos está ficando mais difícil, mas conhecer
todo o estado do Brasil. A gente já conheceu alguns, né? Já fomos para o norte, já fomos para o norte, nordeste, já fomos para o sul, sudeste, estamos fazendo assim, sabe? Já fomos para o centro-oeste, e assim a gente está indo. 5 dias, uma semana. Mas é gostoso, é um objetivo de vida com a família. Então, eu convido vocês a terem objetivos de vida de viagem. É uma coisa assim, estupenda. Não é para ser com a família, gente. Você mesmo, está ótimo. Você e o Anderson, de repente. Dime, filha. É isso aí que o Anderson falou, acumular riquezas para a alma. Que nenhuma fotografia, nenhum filme vai, digamos assim, conseguir, né, captar tudo isso. É, né? E allora io faccio l'ultima domanda. No, in verità non è una domanda. Noi siamo qua, voi volete fare qualche domanda, volete condividere la vostra esperienza di viaggio anche in portoghese? Marcela? Ó, eu vou falar da minha experiência do Sul. Bom, eu já rodei a Sardenha, a Sicília, né? Me lembro que minha primeira viagem na Sardenha eu tinha um camper, é camper que fala em português? Motorhome, eu girei a Sardenha em 45 dias, foi bárbaro. Depois a Sicília, le Isole Eolie, a Puglia. Então, só que eu sempre fui nesses lugares no verão. Eu acho que é isso, não é? Porque apesar de ter praias lindíssimas, você também tem muita história em cada uma dessas cidades, né? Então é um mix. Eu acho que para o sul, se você tem a intenção de ir, se concentrar lá, Taormina, mamma mia, quanto é bela. Tem que ser assim, num período estivo, de primavera, penso. Augusto, em italiano? É que eu adoro Sim. praia também, eu preciso aproveitar a praia. Então, eu falo assim, vamos pegar a região ali de Nápoles, né? Que é uma região também bem interessante para visitar, onde tem a Costa Amalfitana, onde tem o Vesúvio, né? Eu já levei grupos que nós subimos até o topo do Vesúvio, vimos a cidade de Pompeia, que é interessantíssimo, muita história, muita arte. Então, assim, a Itália você não visita uma única vez. Você pode ir para a Itália 20 vezes, você vai ver 20 coisas diferentes todas as vezes. Quem não tem tantas vezes, divide por parte. Por exemplo, tem que pegar, se é o sul da Itália, vai no verão, próximo, não no verão. Agosto, nunca viaje para a Itália, gente. Agosto, tirem da lista. Final de julho e agosto são 2 meses que esqueçam de ir para a Europa. Agora, setembro, todo mês de setembro até metade de outubro, perfeito. Depois de final de março, de abril, maio, junho, até a primeira semana de julho, também é uma delícia. São meses bem gostosos, que dá para aproveitar bastante. Bom dia. Sim. Nós estamos aqui hoje também, que depois de 26 anos de associação, finalmente encontramos o Anderson. Ele, junto aí, vamos fazer uma parceria, no máximo 28 pessoas, não mais que 28, e para a Itália, o ano que vem, no melhor mês do ano, que é maio, que é meu aniversário, mês lindo, maravilhoso. Né? Não, porque de clima mite, né? A temperatura é bem gostosa, não com aquele calor, já passou o frio, né? E primavera. E
Então, vai acontecer essa viagem. Ele vai contar um pouco mais o que será essa viagem. E para quem ainda não conhece o norte da Itália, giusto? Sarebbe il viaggio. E por que 28? Porque nós temos ele a nosso dispor em todos os dias. Não é verdade? Porque eu tenho outros grupos, eu organizei esse grupo especialmente para o grupo Ibravissimi, conhecendo a demanda de vocês, e eu vou fazer essa apresentação, e espero que vocês prestem atenção. Se tiver alguma dúvida, eu vou ficar à disposição para responder cada uma delas. Só colocar aqui. Eu sempre faço uma apresentação assim, né? Mas a gente já falou em italiano, mas eu torno a repetir. Fui para a Itália muito jovem, sempre trabalhei com o mercado do turismo desde sempre. A minha sócia, ela foi diretora da Varig em Frankfurt. Ela é metade alemã, metade brasileira, eu metade brasileiro, metade italiano, né? Vivi na Itália até os 30 anos, depois voltei para o Brasil. E desde então, com toda a experiência e a bagagem que eu tive no mercado do turismo, nos principais pontos do mundo que vocês podem imaginar, Ásia, Europa, América, Oceania. E Itália vamos dizer assim, que é a favorita, né? A cerejinha do bolo. Então, eu gosto sempre de levar as pessoas para. Ah, facilitar para não tomar tanto tempo. Então, aqui, deixa eu só virar aqui, que o meu celular não está muito legal. Desculpa se eu vou ficar de costa para vocês, tá? Então, a escolha do roteiro foi mais ou menos assim. A gente faz todo o projeto, todos os detalhes do roteiro, chegando em um lugar e saindo por outro para economizar tempo, porque eu acho que tempo, quando nós estamos fora, é custo, né? Então, a gente trabalha toda essa questão da logística da viagem. Feita a logística, conversamos com a diretoria, aprovaram a nossa programação, aí começamos a trabalhar com o nosso roteiro. E é este que eu vou apresentar para vocês. Então, praticamente, nós vamos sair no dia 13/5 a 23/5. Nós vamos chegar em Milão, tá? O voo vai chegar em Milão. E de Milão vai ter um ônibus que vai nos levar até a cidade de Dolo. Chegando em Dolo, a dinâmica dos hotéis, eu sempre falo assim, que o hotel, como eu expliquei antes, é uma experiência que são essas mansões que foram construídas entre a cidade de Veneza e a cidade de Pádua, né? Aí vocês estão vendo Ribeira del Brenta, esse rio é o rio que liga Veneza a Pádua através da água. Até vai sair no próximo sábado amanhã, né? Que a gente fez uma pequena gravação falando sobre essa região. Este rio, os nobres venecianos construíam suas mansões de época. E hoje, né, isso nós falamos século 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A maioria dessas mansões hoje se tornaram ou museus ou hotéis. E os hotéis é a proposta que eu vou levar ao grupo. Por exemplo, esse é um dos hotéis, é o hotel que nós vamos ficar, que é um hotel que foi construído em 1500. Então, ele tem toda uma história da família. Inclusive, este hotel foi uma família que construiu e eles tiveram 12 filhos. Todos se tornaram padres e freiras. E não deixou para a igreja, né? Depois venderam, enfim.
E aí a gente entra dentro da cidade de Pádua, que é cultura, ciência, arte e religião. Por que que eu falo que é esses três? Pádua tem um carinho muito especial, porque eu me formei lá, fiz faculdade em Pádua, e a Universidade de Pádua é uma universidade, é a segunda universidade mais antiga do mundo. A primeira de Bolonha, depois vem a de Pádua. E foi onde desenvolveu o curso de anatomia, de medicina. Então, um grupo de médicos de Bolonha foram para Pádua, formaram o curso de medicina. Os advogados conseguiram, através do direito canônico, a possibilidade de estudar anatomia, e a partir daí houve uma mudança na ciência, uma mudança na saúde, né? Então aí nós temos atrás aqui a Basílica de Santa Justina, que é a padroeira de Pádua. Todos pensam que é Santo Antônio, não é, é Santa Justina. E nessa basílica, que é a terceira maior basílica da Itália, primeira São Pedro, segunda de Florença, Santa Maria dei Fiori, e depois é de Santa Justina. Aí estão os restos mortais do evangelista São Lucas. Então vocês vão poder tocar no túmulo do evangelista São Lucas. E, obviamente, Santo Antônio não poderia ficar de fora, né? O santo português, que se chamava Fernando de Bulhões, que nasceu em Lisboa e acabou falecendo em Pádua com 33 anos de idade. Então, por fora, vocês podem olhar que a fachada da igreja é muito pobre, não tem nenhuma riqueza em termos de arte, porque exatamente pela República Veneziana, nada poderia ser tão ou bonito ou esplendoroso que a fachada da igreja de São Marcos em Veneza. Então, era um proibido por fora ser bonito, mas por dentro tem toda uma expressão artística, cultural. E se vocês imaginarem o tanto de obras de arte que tem dentro dessa igreja, é de cair o queixo. Então aí está o túmulo de Santo Antônio, ó, exatamente, tem uma pessoa tocando o túmulo de Santo Antônio. Tem algumas coisas bem interessantes que eu sempre gosto de mostrar para os grupos, né? Vou voltar para trás, que há mais ou menos uns 25 anos atrás, a língua do santo está conservada, que tem como explicar, mas está conservada. Mas a parte da arcária dentária dele, a de cima roubaram há uns 25 anos, né? Aí a gente entra aqui na Universidade de Pádua, que é a segunda mais antiga do mundo, onde a primeira mulher no mundo a se formar em um curso universitário foi aí, e foi a Eleonora, que se formou em filosofia, mas antes ela havia feito teologia, mas nunca pôde exercer a sua função, né, imagina 1200. Mas para as mulheres aí é um marco na história. E Galileu Galilei foi professor por 17 anos nessa universidade. Então nós estamos falando aí de algo assim bem interessante. Nós temos a biblioteca da universidade, onde é feita a formatura, e nós temos o anfiteatro anatômico, onde se estudava anatomia. Naquela época, você entra por debaixo dele para fazer as fotos, para conhecer. Se estudava anatomia em cadáver de porcos. Então, através do direito canônico, isso é muito profundo para quem é da área da saúde, certo? Então, eu estudava anatomia em corpos, depois começava a estudar em corpos humanos, encontrava mendigos ou pessoas que tinham problemas psiquiátricos que ficavam em uma ilha em Veneza, que hoje é um hotel de luxo, que dizem, tá, as lendas, que quem vai para esse hotel de luxo, que se chama San Clemente, eu já fui para esse hotel, dizem que de noite ouvem gritos pelo corredor. E as pessoas que morriam eram levadas por aquele mesmo canal que vocês viram anteriormente, que liga Pádua a Veneza por água, para ir para a universidade para estudar anatomia. Ou, vocês já ouviram falar da Ponte do Suspiro, em Veneza? Que é quem dava o último suspiro, levava a sentença, morria, eles cortavam o rosto, a face, né, a pele, para não ser reconhecido, e levavam para a universidade para estudar anatomia. E se estudava anatomia só no inverno, porque não existia tecnologia naquela época formal, né? Isso é o mais intenso e que quem for vai ver, obviamente. Esses crânios eram dos professores e, por amor ao ofício, por amor à ciência,
eles doavam os próprios corpos quando eles morriam para os alunos estudar anatomia. Então, isso é muito profundo. Então, a gente fala de uma profundidade muito grande para quem é da área da saúde, ou enfim. Depois a gente vai para Verona e Sirmione, né? Romance, arte, natureza, né? Aí nós temos aí o anfiteatro de, de Verona, onde até hoje acontecem lindos concertos no verão. E, claro, né, passa pelo centro histórico e a casa da família da Julieta, onde está enterrada, né? Tem o túmulo dela. Vamos visitar e vamos chegar nessa famosa cidadezinha que alguém estava comentando, não sei se foi do grupo, que iria falar sobre a vida de Calas. Eu escutei essa semana alguém falando isso para mim. Não sei quem foi. Calas foi viver nessa cidade por alguns anos com Onassis. Então é uma cidade que está às margens do Lago de Garda, que tem mais de 100 quilômetros de extensão. Então você olha assim, você não dá nada, mas ele olha a imensidão que é, parece um mar, é um lugar lindo, cheio de montanhas. E você entra pela ponte dentro do castelo para entrar dentro dessa cidadezinha. É uma coisa assim, eu sempre falo, quem vai visitar fica encantado, porque é de uma beleza assim e é igual. Depois nós vamos para a ilha de Murano e Burano. São duas ilhas que eu sempre faço separadas, né? Porque dá para fazer Veneza, tem essas, são quatro ilhas. Murano, Burano e Torcello. Eu não levo nunca ninguém em Torcello, mas eu começo por essas duas ilhas, porque a primeira é conhecida, a de Murano, com Mu, pelos cristais de Murano. Então lá vamos entrar numa fábrica, conhecer como é feita a produção dos cristais de Murano. O que está atrás de mim é Burano, na realidade. Aí é Murano, o grupo que inclusive a Célia viajou, ó. O grupinho que estava conosco naquela viagem. E aí conhecemos um pouco da técnica de como é feito os cristais de Murano, que eles colocam ouro e você pode comprar até lembrancinhas pequenas, né? Eu dou todas as dicas de que comprar, de econômico, onde comprar, né? A gente tem essas dicas que tornam a vida de vocês muito mais prática, certo? Depois nós teremos um almoço incluso também na cidade de Burano. Burano é uma ilha dos pescadores, onde as casas são todas coloridas e conhecida, além dos pescadores, conhecida pelas rendeiras, né? Estamos falando milenares. É uma arte assim, que quem gosta se apaixona. Depois, Veneza, nós vamos passar o dia em Veneza. Para quem não sabe, Santa Lucia, que é a Santa dos Olhos, ela era uma veneziana. E a igreja está lá, essa foto foi eu que fiz. O corpo dela, que vocês vão poder ver, foi uma santa martirizada em 1200 pelos romanos, porque ela foi prometida, ela ia se casar com um nobre veneziano, mas ela acabou ficando pobre e não quis se casar e quis dedicar sua vida à igreja. Aí a família denunciou ela para os romanos a mataram. Depois eu conto mais detalhes, né? Mas é sempre muito interessante. A gente tem aí a Piazza San Marco, né? A gente tem aí um pedaço que dá para ver a ilha de San Giorgio ali na frente, o Palazzo Ducale, que é um grande museu. Claro, Veneza é uma cidade encantadora. Quem conhece se apaixona. E, obviamente, nós temos aí um dos cafés mais famosos do mundo, que é o Café Petroc. E se tiver um tempinho para sentar e tomar um café ou um Aperol Spritz, e tiver o tempo, faz o passeio de gôndolas, né? Veneza é muito linda. Aí nós temos o Canal Grande e chegamos no nosso último dia, no norte da Itália. E daí nós vamos para Treviso. Isso, mas não é Cessato, tá? É o Castelbrando. Eu esqueci de tirar ali. Cessato é outra coisa. Daí, quem sabe o tiramisu, eu conto a história também, que agora não é o momento, e toda a história, né? Cada prato tem uma história. Quem não sabe, o carpaccio foi inventado em Veneza por uma condessa. Não aguentava mais comer carne. Ela queria comer uma carne de uma forma diferente. E inventaram o carpaccio para ela. E aqui nós vamos visitar esse castelo,
que daí nós entramos dentro de uma cultura, né? Para nós brasileiros não é muito normal falar, vou visitar um castelo. Aqui você vai visitar o castelo, vai visitar o calabouço, vai visitar a área nobre, onde que viviam os nobres da família Brandolini, que era uma família de guerrilheiros que defendiam a República da Sereníssima Veneza. E por último, nós vamos deixar o hotel e vamos seguir para Florença. Mas antes de chegar na cidade de Florença, vamos passar por duas lindas cidades, que é a cidade de San Gimignano e a cidade de Siena. Primeiro, vamos para Siena, onde acontece a famosa corrida do Palio. E vocês podem ver Santa Catarina. Vocês já ouviram falar de Santa Catarina? Santa Catarina é a santa da Europa. Ela, depois eu conto a história também, porque é muita história e eu não quero ocupar muito tempo de vocês, tá? Naquela época, na época em que Santa Catarina faleceu, eles tinham o costume de decapitar o cadáver, né? A cabeça ficava numa cidade, o braço ficava em outro, a perna ficava em outra, era uma questão cultural, né? E na Basílica de Santo Domênico, que é onde ela está, e aonde ela se tornou freira, está o dedo dela e a cabeça, como vocês podem ver. Aí tem o famoso Dom Dolez, que é uma pessoa super conhecida no mundo, internacionalmente. Ele é a pessoa que tem o troféu de ouro do melhor sorvete do mundo. Se vocês pensar que é uma porta, acho que é uma porta e meia, mas ele já tem sede em Paris, parece que ele tem em outro país também. Ele escreveu um livro, me deu nessa última vez que eu fui para a Itália, o livro da história da família dele. E aqui a gente vê San Gimignano, do alto, as suas torres, cada família queria mostrar sua potência construindo essas torres imensas. É uma cidade assim que é uma fofura e daqui conseguimos ver o pôr do sol da Toscana. Temos a Praça de San Gimignano e, obviamente, já vamos chegar saindo desse passeio, já vamos direto para Florença, vamos ficar 2 noites em Florença. Primeiro dia passeando pelo interior da Toscana e depois na capital, que nós vamos inserir aqui o mercado do peixe, super conhecido, o mercado do peixe não, o mercado do couro, do peixe em Veneza. Vamos lá, aqui a Basílica Santa Maria dei Fiori, pensa que essa basílica ela foi construída em 3 etapas. Primeiro foi construído o batistério por imersão. Como assim por imersão? Igual os evangélicos. Você batiza na água como Jesus Cristo se batizou. O primeiro do mundo está em Pisa. Depois vem a de Florença. Então, primeiro foi construído o batistério, porque existiam os pagãos, as pessoas precisavam ser batizadas. Depois a igreja e, por último, o sino. Então, vocês vão ver sempre essa sequência, nessa fase da história, né? Nós temos a maior cúpula da época, né? E aqui a gente tem o famoso Ponte Vecchio com o Rio Arno, que vamos passear por todos esses lugares. E depois o pessoal retorna de trem até Roma, tem um trem que vai direto, novo, pega o trem em Florença, vai direto para o aeroporto, para retornar para o Brasil. Então vamos falar agora de custos, né? Então, ó, está incluso no pacote o transfer, os 7 diários com hotel com café da manhã e 5 jantares, o passeio em Padua, o passeio em Verona, o passeio em Sirmione, em Veneza, em Murano com almoço, passeio no Castelo de Valbrando em Treviso com almoço, certo? A entrada no Museu dell'Accademia, esqueci de falar isso. Em Florença nós vamos no Museu dell'Accademia, que é o museu onde tem a famosa escultura de Davi, feita por Michelangelo. Depois das visitas em San Gimignano e Siena, então, ó, gente, ficou 1.687 euros, tá, o valor do pacote, né? Que é parcelado no câmbio do dia, dá para parcelar até em 10 vezes, certo? Isso é a parte terrestre. O aéreo ficou US$ 1.534. Como é um pacote de grupo, se nós alcançarmos as 21 pessoas, não é necessário pagar nesse momento o bilhete aéreo, porque por se
ter um pacote, um contrato de grupo, vocês vão começar a pagar somente 40 dias antes da viagem em 4 vezes. Então, isso já é um grande benefício. A viagem vai acontecer em maio, então vamos dizer que metade de março começa a fazer os pagamentos da parte terrestre. Então, ficou um preço muito bom. Em reais vai sair aproximadamente 16.500 o valor total com todas essas experiências. Eu acho que com isso eu consigo explicar para vocês toda essa questão do roteiro. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar bem à vontade para perguntar. Até o momento, 5. Infelizmente, eu não posso fechar por 5, porque assim, as tarifas de grupo são muito mais em conta. Imagina, um hotel que custa 140 euros, eu consigo reduzir pelo menos 45%. Então, está um preço assim excelente para a experiência que vocês vão ter. Porque normalmente o que custa numa viagem, quando faz uma viagem para o exterior, é a alimentação. E nós vamos ter o almoço, o café da manhã e o jantar, e alguns almoços. Então, isso, e como a Célia sabe, come bem pouquinho, né, Célia? Não, se come muito bem, se come muito bem. Porque, assim, o gostoso é exatamente isso, de o dono do hotel tem a própria verdura, as verduras da estação. Então, isso torna a viagem, assim, gastronômica. As pessoas, assim, elas viajaram, sabem, as pessoas estão comendo, gemendo, falando, mas é isso, Itália é isso. Isso é Itália. Só para terminar, eu digo que de você precisar de uma pessoa del posto, né, do lugar, que você se sinta realmente dentro do país, quer dizer, morou 20 e poucos anos lá, gente, como não, né? Essa experiência gastronômica é importante, porque eu vejo tantos pacotes de viagem, eu vou ser bem sincera, eu nunca fui, vai ser a minha primeira vez, tá? Minha filha está tentando me convencer para ir junto. Eu falei, pai, não, você vai morar em Veneza daqui a um ano, meu filho, você que se vira depois. Mas por quê? Esse negócio de 15 dias, conhecer a Europa em 15 dias. Vocês já viram isso? Conhecer toda a Itália em 7 dias. Gente, você fica um sobe e desce, você passa pelo lugar assim, né? Dentro do ônibus, dentro do não sei o quê, sabe? E você não pode sentar e se deleitar num bom restaurante, né? Gente, quem conhece a cucina italiana é antipasto, primo piatto, secondo, com contorno, dessert, café. Como não? Como que eu não vou ter essa experiência? Então, essas viagens assim de, sabe, tentar conhecer o máximo em pouco tempo, sem você realmente Eu nem faço. imergir, né? É, eu não sei, por isso que eu gostei muito. Faz o norte, depois a gente pode fazer uma vez o sul, depois a gente faz o centro, vamos para a Umbria, por que não, né? E Cuore Verde dell'Italia, pode sim. Posso? A Silene tem uma pergunta, pode? Vou beber. Então, gente, cada produto é feito sobre medida, né? Se o grupo tiver interesse, eu consigo incluir uma vinícola muito importante, principalmente na região toda a região da Itália tem vinhos. Então, as vinícolas, a gente tem contato com as melhores. Você pode fazer gentileza o valor hoje? Falou o valor total. Então, ó, tem o valor em dólar e o valor em euro, tá? Mas é sempre feito no câmbio do dia. Mais ou menos eu estava calculando hoje, mais ou menos na faixa de 16, 16.200.
Esse é o valor que vai dar o pacote. Claro que o total, em reais. Sendo que ele é feito parcelado no cartão, ou se a pessoa tiver o interesse de pagar à vista, a gente pode entrar sempre em um acordo. Ela falou da visita à vinícola, a gente também consegue ver o processo do vinho. De fazer então, o processo de Depende. fazer vinho é no mês de setembro, que aí é quando eles pisam na uva, tem a festa da uva. Eu conheço cidades que fazem esse roteiro, mas é no mês de setembro, não é no mês de maio. Ok. Nada. Em 2025, vai ficar bem em conta já as aéreas, aí a gente vai em setembro e a gente participa da Vendemmia, giusto? Tem também a festa do vinho em Verona, tem a feira do vinho, que é muito conhecida. Alguém tem mais alguma pergunta? Em algumas refeições você não usa. Quanto que a gente gastaria? Próximo? Isso vai depender do que o grupo tiver o interesse de comer nesse horário, nessa pausa em que as alimentações. Por exemplo, uma pizza, vamos colocar assim, porque na Itália se compra uma pizza por pessoa. Vamos colocar assim, 11 euros. 11 euros. Aí vai tomar mais uma cerveja, 2,50 euros, né? Mais a água, mais o café. Faço o menu fixo. Ah, não, menu fixo. Até 15 euros, só compra na cidade de andar. Veneza é uma cidade muito cara. Então compensa sim, eu sempre faço a sugestão, gente. Hã? Dá para comer um nhoque tranquilo, bem gostoso, com euros, né? Porque, olha, gente, é uma semana de viagem. Então são poucas as alimentações que não estão inclusas, que é o que torna a viagem mais em conta. Então dá para fazer uma viagem por um bom preço de custo-benefício? Pois não. Ah, você teve sorte. É, E só mas, falar do seguro-saúde, vai depender da idade. Ah, eu tenho que fazer o cálculo, porque vai assim, de 41 a 51, de 51 a 61, de 61 a 71. Mas uma semana não é tão caro. Normalmente viagens de 20 dias que fica caro o seguro. Mas é obrigatório entrar na Europa agora por seguro. E o ano, a maioria tem passaporte italiano, justo? Não. É, porque agora vai precisar de visto para entrar na Europa. Já o ano que vem vai precisar. Mas faz pela internet. Aqui tem. Hã? Oi? Acho que vai ser uns 10 euros, 11 euros. Não mais que isso. Não pode ser americano para quem tem passaporte italiano, é isso? Teria que vai custar mais que isso, não. Não, é feito pela internet. É pela internet. É um visto que é feito pela internet, não precisa ir. Ele vai valer para todo o Schengen, né? Para os países que fazem parte do Tratado de Schengen na Europa, né? E aí quem tem um passaporte italiano está tranquilo, não precisa nem se preocupar com nada.